A gente fala sobre pedágio, teve reunião hoje cedo na Assembleia Legislativa do Paraná para falar sobre fiscalização de obras nas rodovias que já foram pedagiadas aqui no estado. Representantes da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, apresentaram em reunião aí os métodos que serão utilizados para fiscalizar as obras previstas para as novas concessões de pedágio aqui no Paraná. Esse encontro discutiu o plano de ação de acompanhamento da concessão rodoviária. Aconteceu hoje de manhã na Assembleia Legislativa e foi provocado por deputados estaduais no sentido de fiscalizar de fato, né, o que é que está sendo feito e como é que a ANTT tem trabalhado de fato, que a competência dela é esse trabalho, como é que tem dado este olhar para essa situação aqui. Muitos motoristas têm relatado à Jovem Pan News e sim, têm percebido que apesar da chegada do pedágio, nem todos os problemas estariam contornados. Há relato de buracos, a questão e cobrança em relação à implantação de radares, por exemplo. O Grupo RIC já fez uma série de reportagens exibindo e cobrando essas respostas das concessionárias que legalmente têm prazo ainda para realizar essas questões. Mas é óbvio, como existe uma frustração muito grande em torno do pedágio, as pessoas esperam pagar para ter aquela obra que não é uma obra estrutural, que não é uma obra que demanda grandes trabalhos, de forma mais rápida, mais célere. Bom, o encontro de hoje teve justamente esse cerne de debate. Os dois órgãos, DR e a ANTT, acabaram assinando no começo do ano um acordo de cooperação técnica, inclusive. O DR, o Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Paraná, que cuida das rodovias estaduais. Em geral, essa responsabilidade de estradas federais fica com a ANTT, mas como houve esse acordo de cooperação técnica, o governo estadual também colabora neste trabalho de fiscalização. Esse acordo, inclusive, tem duração de 10 anos, pode ser renovado pelos 30 anos que vão durar, né, o que tudo indica, aí esta nova concessão pedageira do Paraná. A reunião na Assembleia foi organizada pela Frente Parlamentar de Engenharia, Agronomia, Geociências e Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável. O deputado Fábio Oliveira, do Podemos, que preside essa frente, disse que os órgãos do Estado da União precisam deixar claro, sim, quais são os critérios usados para fiscalizar os pedágios. O objetivo central dessa reunião é porque hoje pouco se sabe efetivamente quem vai fazer a fiscalização das obras do pedágio e como elas vão ser feitas. Naturalmente, a ANTT que tem que fazer essa fiscalização, só que sabe-se também que ela não tem braço para fazer essa fiscalização efetivamente em campo. Então, houve-se que ela fez um convênio com o DR para que efetivamente essa fiscalização ela seja feita. Fiscalização do quê? Que as obras sejam feitas dentro dos prazos que o contrato prescreve e também dentro das melhores técnicas da engenharia. Isso já é um trabalho paralelo que a Frente Parlamentar de Engenharia e Infraestrutura vai fazer. Só que efetivamente, como é que a ANTT vai fazer isso? Então, nós queremos ouvir a ANTT, nós queremos ouvir o DR, nós queremos ouvir a AGEPAR e todos os órgãos, entidades, instituições que foram convidadas para vir aqui. E elas, além de falar isso, contar isso não só para a Assembleia Legislativa, mas também contar para todos os órgãos, entidades, institutos do G7, CREA, Instituto de Engenharia, que vão estar presentes também nessa reunião. O setor produtivo foram acompanhar também, né, o G7 que foi mencionado aí pelo deputado, são as lideranças do setor produtivo do estado que cobram principalmente a formação de um grupo de trabalho tripartite, querem acompanhar e querem fazer parte aí desse conselho junto ao governo federal para entender como é que essa fiscalização, se os contratos estão sendo cumpridos, se livrar aí do trauma que nós tivemos em relação a contratos anteriores extremamente fracassados e que deram muito prejuízo ao bolso de todos os paranaenses, né? A impressão de muita gente em relação aos contratos recém-estabelecidos, cerca de 5 meses aí que nós já estamos pagando pedágio quando circulamos nas estradas do Paraná, é de que nós estamos pagando de forma antecipada por obras, né? E não é à toa. Temos um histórico todo aí muito complicado com concessionárias de pedágio, mas é a forma como esse contrato se apresentou. E não há irregularidades em termos de descumprimento de prazos por parte das concessionárias. Foi isso que a ANTT disse hoje lá, né? Apesar dessa sensação
preocupação muitas vezes do motorista, de querer uma urgência maior, de quem circula pelas rodovias, do próprio setor produtivo, as obras estão acontecendo conforme o cronograma apresentado. Apesar disso, hoje de manhã discutiram sim alguns ajustes para os novos contratos que vão ser desenhados e que podem estar estabelecidos para outros trechos de rodovias até o final desse ano. Mark, fala aí com a gente sobre os pedágios. O termo que está sendo usado nesse momento para se debater esse assunto é desalinhamento de expectativas. O pessoal da comunicação às vezes traz esses termos mais leves para tentar suavizar situações que são mais complexas. Vamos lá. Prometeram aos paranaenses que o pedágio iria resolver o problema de infraestrutura de nossas estradas. E o modelo do pedágio realmente é aprovado, tanto é que o próprio Lula, que era contra essa ideia, depois se rendeu a ela. Então acho que sobre o modelo a discussão foi bem feita e a gente conseguiu chegar a uma boa solução. O problema é a implantação desse modelo e ela tem tido problemas. Sim, nos prometeram, e aí não é desalinhamento de expectativas, talvez sejam promessas não cumpridas, porque nos prometeram que só iria começar a cobrança depois que as estradas estivessem em boas condições. Aí as pedageiras assumiram e vieram com outra história. Disseram, não, a gente tem até 1 ano para entregar as estradas em boas condições depois da cobrança. Essa é uma das questões. Eu posso citar aqui outra questão também. Falaram que ia ter Wi-Fi nas rodovias. Aí as pedageiras disseram que não é bem assim. Disseram que teria a possibilidade de fazer a cobrança do chamado free flow, né? O free flow é uma cobrança que não tem as cabines físicas, né? Um sistema de tags, o popular via fácil, né? O sem parar, que teria nas saídas de cada rodovia em um segundo momento, é verdade. Mas agora as pedageiras disseram que nada disso está previsto no contrato. E aí chamaram isso de desalinhamento de expectativas. Bom, independentemente do que seja, é importante que tudo isso seja resolvido para os próximos lotes. E é essa a briga que está na Assembleia lá. É claro que alguns deputados mais ideológicos aproveitam para fazer o seu discurso mais inflamado, mas há pessoas que têm mais responsabilidade com o debate, como as entidades do setor produtivo, a própria FIEP vem tomando a dianteira nesse debate, que querem resolver esses problemas para os próximos lotes. Nós temos ainda mais 4 lotes para serem licitados e temos que aprender com os erros. Não há nada de errado em aprender com os erros e nós temos que seguir nesse caminho. Sobre os lotes que já se passaram, é preciso cobrança e colocar a lupa no contrato e exigir que eles sejam cumpridos. Não dá mais para o paranaense sofrer com o pedágio. A gente já teve sofrimento demais, temos que avançar nesse sentido. E a Assembleia tem que sim se mobilizar e cobrar que tudo isso aconteça. É isso, Mark, que venham contratos melhores, né? A gente já está bastante traumatizado aí com os contratos que nos antecederam, enfim, todo o histórico que enfrentamos. Quando a gente circula, seja o setor produtivo ou seja o motorista de carro a passeio, o que a gente quer encontrar é uma estrada segura, com boas condições, pagando uma tarifa justa. Não deve ser tão difícil.